Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa que fala de literatura e arte aqui na TV Mackenzie. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre literatura espanhola, mas não de toda a literatura espanhola, especificamente de uma obra, o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Para conversar sobre isso, eu tenho aqui nos estúdios a professora Maria Augusta da Costa Vieira, que é professora da Universidade de São Paulo. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. A professora é pesquisadora do CNPq, especialmente dedicada, né, às literaturas do século XVI e XVII, já há um bocado de tempo, e coordena também o grupo de estudos cervantinos como parte das suas atividades na pós-graduação, né, professora? Então, professora, para a gente começar o nosso bate-papo, nós comemoramos agora 400 anos da morte do Cervantes. Quem foi o Miguel de Cervantes, afinal? Bom, isso é o que a gente gostaria muito de saber, quem foi o Miguel de Cervantes, o que ele pensou sobre a vida, as coisas, enfim, isso é um interesse que sempre os estudiosos da obra dele têm muito presente. O que acontece é que, bom, ele nasceu em 1547, meados do século XVI, e o que nós temos, vamos dizer, é mais do que nada a obra que ele deixou escrita, né? Ao contrário de outros autores contemporâneos dele, nós não temos, por exemplo, cartas ou alguns escritos de caráter mais pessoal. Essas coisas nós não temos. O que ele pensou exatamente sobre a Espanha daquele tempo, isso nós não vamos ter. O que a gente tem é uma obra vasta, complexa, espetacular, né? E muito curiosa, porque, vamos dizer, ele nunca, na sua obra, né, ele vai definir um ponto de vista. A obra dele é uma obra que sempre apresenta vários pontos de vista diferentes, onde todos têm alguma razão, né? Então, isso é curioso. Por exemplo, no Quixote, é Dom Quixote e é o Sancho. É o tempo inteiro essas duas visões, quando não são visões de outros personagens que vão interferindo. Mas, de todo modo, a gente não sabe ao certo se ele estudou regularmente ou não. Talvez tenha estudado num colégio em Sevilha, mas é uma coisa mais remota. Talvez, e aí com mais certeza, ele fez um curso numa escola em Madrid, isso por um ano provavelmente, mais ou menos, quando ele deveria ter 19 anos. E era, vamos dizer, um curso que, de certo modo, preparava para o ingresso à universidade, né? Mas ele não fez universidade, não cursou nenhum estudo universitário, mas o que a gente sabe é que ele leu muito, mas leu muito. Leu, vamos dizer, todo tipo de texto que aparecia e que existia nesse tempo, né? E essa diversidade textual, vamos dizer, esse tipo de textos muito variados, ele acaba dialogando com esses textos ao longo da própria obra dele, né? E ele é conhecido, claro, pelo Dom Quixote, mas ele escreveu o que além disso? Olha, ele escreveu, também outra coisa interessante, ele é um escritor maduro, ele não publica quando jovem, né? Coisa que não acontecia no seu tempo. Vamos dizer que, em relação a Lope de Vega, por exemplo, ele é um escritor velho, né? Lope é mais ou menos 20 anos mais jovem que ele e logo, muito jovem, já tem sucesso. O Cervantes, não. Mas ele tem uma novela que a gente chama Novela Pastoril, que é a Galateia. Ele escreve, depois ele publica o Quixote e publica as novelas exemplares, que é uma coletânea. Hoje a gente falaria que seriam contos, né? Mas contos mais densos, né? São 12 histórias narradas aí nas novelas exemplares. Tem um livro de poesias, mas ele dizia que não era um bom poeta. A Viagem do Parnaso. E tem um último trabalho que se chama... Bom, tem obra de teatro muito pouco conhecida aqui. Tem uma obra de teatro interessante. E a última obra dele, que é os trabalhos de Persíles, Los Trabajos de Persíles e Segismunda.
É uma história, vamos dizer, que tem mais ou menos a dimensão do Quixote em termos de grandiosidade, né? Essa foi a última obra que ele publica. Na verdade, quem publica é a esposa dele, a viúva, mas ele termina a redação do prólogo 2 dias antes da sua morte. E quando que ele morre? Ele morre em 1616, no dia 22 de abril, é enterrado no 23 de abril, e o curioso é a coincidência com a morte do Shakespeare, que é no mesmo dia, embora os calendários nesse tempo fossem diferentes, mas as pessoas gostam de reforçar essa coincidência da morte de 2 grandes nomes da literatura universal, né? Talvez um dos 2 maiores, né? Então... E ele publicou, então, o Don Quixote em 1605, a primeira parte. A segunda parte demorou muito? Em 1615. Nossa, 10 anos. 10 anos. E 10 anos antes de morrer. Então, ele 1 ano antes de morrer. Ah, 1 ano antes, verdade. Ele morre em 16. Ele morre em 16. Né? E ele publica a segunda parte do Quixote em 1615. Dentro da obra, né, isso é importante a gente ter em conta, na verdade transcorre um pouquinho mais do que 1 mês, como diz o narrador, né? Mas na realidade são 10 anos de intervalo aí entre uma obra e outra. Olha só. Né? O tempo da narrativa se encerra em 1 mês. Em 1 mês, mais ou menos. Né? Mas vamos dizer que entre uma obra e outra aparecem as novelas exemplares. E outras coisas. E outras coisas. Mas uma coisa talvez interessante de mencionar é que a ideia que nós temos é de que ele vai compondo obras mais ou menos simultaneamente, né? Mesmo essa última obra que ele escreve, Os Trabalhos de Persíles, é uma obra que, embora seja a última a ser publicada, é como se ele tivesse iniciado a escritura desse texto antes mesmo do próprio Quixote. Olha só. A gente vai entrar mais em Don Quixote. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa, você não sai daí. Daqui a pouco tem mais Don Quixote e Miguel de Cervantes. Oi, a minha dica de hoje é um livro sobre teatro. Ele se chama Ler o Teatro Contemporâneo. Bem, esse ler o teatro contemporâneo significa o seguinte: como que na contemporaneidade já não tratamos mais das grandes narrativas, não se trata mais de estruturas dramáticas, mas sim se trata justamente dessa nossa era, que é uma era fragmentada principalmente nas narrativas teatrais. Então esse livro, para quem tem interesse, ele é fundamental. Ler o Teatro Contemporâneo, e o autor é o Jean-Pierre Riengart, ok? Fica aí minha dica. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta com resenha hoje falando de Miguel de Cervantes e Dom Quixote de La Mancha, né? Tenho aqui comigo a professora Maria Augusta da Costa Vieira, professora da USP. Professora, no bloco anterior nós estávamos falando do Cervantes. A gente viu ali um pouquinho da história dele, dessa coisa dele construir a sua obra simultaneamente, né? Uma coisa até diferente, né? Singular dele. Mas indo pro Dom Quixote, então. Escrito ali, publicado, né, no século XVII, e até hoje é uma obra aclamada, muita gente estudando, nós aqui no século XXI conversando sobre essa obra. O que ela tem que faz tão especial assim, de durar aí tanto tempo?
Então, essa questão é interessante, porque a questão que nós nos fazemos também o tempo inteiro, os que se dedicam a essa obra, né? Ela é de uma riqueza, assim, fantástica, né? E falar isso, vamos dizer, não significa nada. Mas, vamos dizer que ela entra em questões muito sutis, muito complexas, e, ao mesmo tempo, muito acessíveis ao leitor, né? Ele tem essa capacidade de escrever de uma forma muito simples, coisas muito complexas. Isso fazia parte de vamos dizer, de um princípio dos textos de alguns escritores do final, do século XVI. Ele seria quase que o último representante disso, que é justamente a ideia de escrever naturalmente, né? Eles diziam, escribo como hablo. Vamos dizer, esse deveria ser um princípio que os escritores deveriam seguir. E justamente a gente, ao ler o Quixote, às vezes os alunos me falam, mas que incrível, parece que ele fala com a gente, né? Transcorridos 400 anos, alguns leitores ainda têm essa sensação. Então, é uma obra que cria laços de simpatia com o seu leitor de uma forma surpreendente. Tem esse lado que é muito instigante, que é uma obra, no fim das contas, que é um diálogo entre duas personagens, que acompanha, vamos dizer, a obra inteirinha, que é o diálogo entre Dom Quixote e Sancho, é o que amarra a narrativa. E é curioso, porque é um diálogo entre o intelectual. Dom Quixote é um intelectual perfeito. De armas, ele não tem nada, né? Entre o intelectual e um analfabeto. Então, vamos dizer, essa conversa gera um interesse muito grande para os leitores, né? Porque eles são muito diferentes, mas, vamos dizer, a conversa os aproxima muito. Então, eu acho que são várias as coisas, né, que fazem com que essa obra... Outra coisa que a gente poderia dizer, talvez, é a ideia da loucura, né? O fato da obra colocar na cabeça de uma personagem que é louca, né, os grandes valores da humanidade, né, os grandes princípios da verdade, da justiça, do amor, né, da fidelidade. Vamos dizer, são valores que são muito desenvolvidos pelo próprio personagem quando ele fala, quando ele atua, ele é completamente louquinho, mas quando ele argumenta nas discussões, as defesas que ele faz, sempre... E toda, vamos dizer, a motivação dele está pautada por esses grandes valores, né? E colocar esses valores dentro do mundo e como o mundo reage a isso, é algo que... Isso acho que instiga muito o leitor também. Nos atrai, né? Nos atrai, né? A professora publicou um livro chamado Dito pelo Não Dito, Paradoxos de Dom Quixote, né? Uhum. Que paradoxos são esses? É justamente essa coisa da loucura e da realidade, do sonho e do real que ele discute. Como que isso se dá, na verdade, numa coisa paradoxal? A gente lembra muito daquela cena que todo mundo conhece, dos moinhos. Como que o Cervantes consegue construir essa coisa do imaginário e do real dentro da sua obra? Olha, é uma questão delicada essa e muito interessante também. Por quê? Vamos dizer, os paradoxos aparecem o tempo inteiro, porque justamente o Dom Quixote vê uma coisa, o Sancho diz para ele que não é aquilo, mas ele vai e insiste, e no fim ele acaba acreditando que houve uma transformação da realidade por obra daqueles que não querem o êxito dele como cavaleiro andante, né? Os encantadores que sempre o perseguem, etc. e tal. Agora, é interessante a gente pensar que na segunda parte, né, como tem na realidade um intervalo de 10 anos entre a publicação da primeira e da segunda, né, a segunda é publicada só em 1615, o que acontece? Cervantes coloca dentro da própria obra leitores
da primeira parte. Leitores como personagens. Né? Então, esses leitores é que são os grandes responsáveis na criação desses paradoxos. Porque eles vão criar situações de modo que o Dom Quixote acredite que alguém o reconhece verdadeiramente como cavaleiro. Né? E daí tem uma série de consequências. Né? Mas são leitores da própria obra que acabam interagindo com ele. Que legal. Então, na verdade, o Cervantes fez uma coisa que a gente está tentando entender agora com a internet, né? De colocar o leitor participando da obra. Então ele chegou a fazer fama depois da publicação da primeira parte? Ele teve muito sucesso. Legal. Né? A obra teve grande sucesso, ficou conhecida não só na Espanha, mas logo foi traduzida e publicada em outros lugares da Europa. E, enfim, vamos dizer que ela circulou bastante. Né? E claro que quando a gente pensa, teve um êxito editorial enorme, a gente pensa, bom, então Cervantes ficou rico. Não. Né? Ele vendia, naquele tempo, os escritores vendiam os seus textos para os editores, e quem ganhava eram os editores. Né? Ele mesmo vendeu, enfim, pôde pagar a dívida com os textos dele, mas não muito mais do que isso. Mas não só o Quixote, mas as novelas exemplares, a própria Galatea, também são obras que tiveram sucesso, né, e que foram reeditadas. Legal. A gente vai fazer mais uma rápida pausa, a gente já volta. A gente vai falar mais de Cervantes e de Quixote. Estamos de volta com resenha, hoje falando de Dom Quixote, Miguel de Cervantes, com a professora Maria Augusta da Costa Vieira, professora da USP. Professora, no bloco anterior nós estávamos falando já de Dom Quixote, e a professora comentou que entre a primeira parte publicada e a segunda, o Cervantes teve uma receptividade de seus leitores interessante, e ele até usou isso na segunda parte. Pensando nessa coisa da recepção, e aí eu trago mais para o contexto brasileiro. Como que a obra chegou ao Brasil? Ela chega de que maneira aqui? De que maneira ela é recebida pelos brasileiros? Nós sabemos que ela também é influenciadora de alguns dos nossos grandes escritores, né? A gente pega Monteiro Lobato, Machado de Assis, são alguns que a gente pode citar. Mas como que se deu essa vinda do Dom Quixote para o Brasil? Uhum. Olha, quando ela chega exatamente, a gente não sabe, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente poderia ter em conta que, vamos dizer, a fundação de universidades aqui demorou muito, né? Vamos dizer que as famílias que tinham posses mandavam seus filhos para estudar na Europa, ou em Portugal, ou em outros lugares. Então, vamos dizer que todo esse universo da leitura é um universo que entra tardiamente no Brasil. Agora, evidente que alguns escritores, algumas pessoas daqui, e outros que não escritores também, certamente conheceram Dom Quixote. Machado de Assis é um que conheceu, né? Pelo menos se constata lá, não só cita na sua obra, mas na própria biblioteca do Machado tinha um exemplar do Quixote, um exemplar das novelas exemplares, né? Machado era outro grande leitor, né? Mais ou menos como... E que tem essa preocupação com o leitor dentro da obra também muito presente. Agora, na verdade, vamos dizer,
eu acho que talvez a grande difusão do Quixote se dá com Monteiro Lobato. Eu acho que ele é o responsável pela difusão mesmo da obra quando ele escreve o Dom Quixote das Crianças, né? Que ele insere as aventuras do cavaleiro, do Dom Quixote e do Sancho, dentro do Sítio do Pica-Pau, e as personagens, Pedrinho, Narizinho, etc., vão se envolvendo com aquelas aventuras. Então, vamos dizer que é uma forma de chegar aos leitores por segunda mão, mas a obra chegou, né? E isso foi adotado em muitas escolas e tal. Agora, a gente detecta, por exemplo, alguns traços dessa presença do Quixote na literatura, como no Plínio Barreto, no José Lins do Rego, também tem uma personagem que lembra muito o Quixote. Em alguns outros autores mais a gente encontra referências, mas recriações propriamente, isso acho que não existiu. O que talvez fosse interessante mencionar é que os brasileiros, em geral, têm um fascínio pelo Dom Quixote. Eu acho que mais do que em outros lugares. Por quê, hein? Né? Eu não sei, eu acho que essas duas personagens, talvez pelo início, pela presença do Monteiro Lobato, com a obra, né, que desperta uma coisa muito afetiva. Então é como se os brasileiros considerassem as duas personagens de uma forma muito afetiva. Eu digo os brasileiros em geral, mas é uma coisa curiosa, porque muitas vezes, andando pela cidade, a gente encontra nas mais diferentes lojas estatuetas do Dom Quixote. Nos mais diferentes lugares do Brasil, né? E alguns espanhóis mesmo já comentaram comigo que ficam impressionados de ver o fascínio que os brasileiros têm pelas duas personagens, né? Eu espero que o fascínio se converta em leitura. Será que não é pelo aspecto até da comicidade, uma coisa meio cômica? Exato. O Don Quixote tem uma coisa de piada, claro, né? Uma coisa tem muito. Essa coisa da loucura dele pra gente Exato. É muito engraçada. A gente gosta de dar risada disso, né? E do Sancho, que tem umas tiradas e dá umas invertidas assim absurdas e curiosas, né? Talvez isso tenha muito a ver. Mas tem um lado assim afetivo, de ternura, não sei, com a personagem, né? E isso é muito interessante. Agora, o Quixote, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Traduzido para todas as línguas, para uma variedade pelo menos enorme, né? Dizem que é, depois da Bíblia, a obra mais traduzida. Né? Olha só. Então, realmente, vamos dizer que acho que Cervantes, ele imaginou que a obra dele teria um sucesso nos séculos futuros. Isso é uma coisa notável, um escritor imaginar que a sua obra vai atravessar séculos, né? Ele fala isso dentro do texto literário, é evidente. Mas, de fato, é uma obra que cumpriu com esse destino, né, previsto pelo próprio Cervantes. E pensando nessa recepção com os brasileiros, além do Monteiro Lobato, ele inseriu, né, fez uma recriação da obra. As traduções mesmo que nós temos no Brasil são boas traduções. Há como encontrar textos em português, num português agradável, fiel ao texto. Como é essa parte? Então, nós utilizamos por muito tempo as traduções portuguesas, né? Em especial a tradução dos Viscondes de Castilho, que é uma tradução feita no período do Romantismo. E curioso porque muitas vezes os Viscondes consideravam que a língua de Cervantes era muito simples, então precisava, na tradução, complicar um pouquinho, porque afinal um leitor de tanta relevância tinha que falar um pouquinho mais complicado, né? Então, não é uma tradução boa, digamos, nesse sentido, né? Então, nós utilizamos muito essa tradução. O que acontece em 1552 ou 51, a José Olímpio lança a primeira tradução feita aqui no Brasil, né?
feita pelo Almir de Andrade e Milton Amato. Uhum. E essa foi a primeira, quer dizer, muito recente. É difícil até da gente falar, Muito né? recente. E depois dessa tradução vieram outras, né? Inclusive essa tradução tinha a ideia inicial de ser publicada, quer dizer, uma tradução feita por brasileiros com ilustrações de brasileiro. Né? O José Olímpio havia pedido para o Portinari fazer as ilustrações para essa tradução. Legal. E ele faz uns quadros belíssimos, lápis, né, porque ele já tinha um problema com as tintas, e então ele faz todos os desenhos a lápis de cor, mas acaba não dando certo, não sai junto com a tradução, os desenhos do Portinari, né? Pois é. Infelizmente, professor, o nosso tempo acabou. Eu queria bater mais papo sobre isso, mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho do Quixote. É sempre bom falar de Quixote, né? E você, nosso caro telespectador, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Universidade Presbiteriana Mackenzie, excelência que forma gerações. Eu escolhi o Mackenzie, foi por isso que a gente veio de Santos para São Paulo. E eu fiz Mackenzie por indicação dela. Quando eu cheguei aqui que eu entendi o que era esse espírito mackenzista que ela tanto falava. Perceber que você faz parte de uma família com os mesmos valores e com as mesmas ideias. Continuo indicando para todos os amigos, familiares. Vestibular 2017. Inscreva-se e comece a sua história. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie.